Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Radar, sexta-feira de sol, 20 graus, ensolarada. Amanhã aqui em São Paulo, 9 horas e 2 minutos, 27 de 5 de 2022. Eu desejo um excelente pregão a todos, muita saúde e paz. Estou gravando mais cedo hoje, o mercado acabou de abrir. Vou colocar aqui o livro de ofertas. Sem dúvida eu falaria em compra, né? Nesse momento a gente simula, lembrando que a gente está fazendo isso há 6 meses, deve dar aí uns 125 pregões. A gente errou 4, acertou os demais. Estou uma gole do meu Powerade de uva aqui. Então falaria em compra a 112,070. O livro de ofertas está bem equilibrado. Eu acredito que daqui a pouquinho deve bater aí uns 500 pontos acima. 112,070, vamos colocar 112,570. É o primeiro racional de hoje. Tendência de alta, abre caindo. A lógica sempre é pensar numa situação envolvendo a compra. Eu vou fazer uma rotina um pouco diferente hoje. Eu vou fazer os ativos fixos aqui. Hoje, pessoal, vem alguns profissionais aqui onde eu estou executarem alguns serviços, né? Eles trabalharão hoje, amanhã e na segunda. Então eu ficarei aqui somente no período da manhã. Então eu já fiz os stories lá no Instagram, já foi informe cenário, abertura de mercado, panorama, e eu já estou gravando também mais cedo. Falando aqui de Ambev, eu recebi alguns e-mails, alguns directs e tal. A Ambev, ela sempre deu polêmica, né? O pessoal, pô, mas como é que você pode falar, professor, que é melhor operar renda fixa do que a Ambev? É a minha opinião. Hoje, se eu fosse alocar meu capital, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, 500 mil, entre colocar em Ambev e renda fixa, eu prefiro colocar em renda fixa. Eu ponho lá, ainda mais se for num horizonte de 1 ano, 2 anos, eu não colocaria em Ambev. A minha visão, acho que não faz sentido. Mas assim, imagina que eu estou em bolsa, né? Sou um trader de um banco suíço aí, norte-americano, aqueles traders que ganham bônus e tal, e eu preciso fazer uma alocação em Ambev. É claro que eu compraria. Né? Você tem um fundo, topo fundo. Provavelmente vai estourar um pivô aqui, ó. A 14,89, mas eu não acho que justificaria tomar um risco, por exemplo, em Ambev. Agora, se você fala, por exemplo, em Itaúsa, eu já acho que vale. Então, sem dúvida, eu compraria. Pô, Itaúsa, acima da cabeça do pivô aí é 10,49, não tem resistência até 10,97. Então dá para fazer uma baita numa guerrilha. Uma outra ação, que inclusive, Itaúsa nós não temos em carteira, né? Mas, por exemplo, Sanepar, sim. Não? Então hoje, na Sanepar, por exemplo, eu prefiro ter uma compra, tanto que nós temos, né, uma compra em Sanepar. Sanepar, depois que ela fez esse fora da banda, dentro da banda, e um engolfo aqui, entre os dias 6 e 9 de maio, dá pra gente traçar aqui um oco invertido, né? Claríssimo, né, como a água aqui. Então, nós temos aqui um oco. Né? Aí já faz sentido. Certo? B3SA3, né? Já é uma ação que aí eu já acho que é mais negócio que a Ambev. Porque ela já tem um desenho de uma mudança aqui de rota, né? Dá para traçar uma pequena LTA. Aí sim é possível. Acionou um pivô a 13,23, né? Então a gente tem aqui como ponto 13 não, 12, né? A gente tem como ponto importante 12,23.
e inclusive acionou bem o pivô, né? Um candle com um acréscimo de volume, volatilidade histórica apontando para cima, rompimento das duas médias num pregão só, acima de 12,64, que é o fundo anterior. Simplesmente o ativo não tem resistência até 14,89. Isso é fato, né? E depois de 14,89, ela tem aqui 16,33 como um próximo objetivo. Perfeito? Muito bom. Aí a gente vai ter a seguir BBS3. BBS3, a compra de ouro é agora? Não. Mas entre a compra e a venda eu compraria. Eu até comentei ontem sobre o gráfico semanal. Né? Você pega o gráfico semanal, claramente há um desenho de alta, né? Como houve pagamento de dividendos, distorce um pouco, há um pivô de alta, né? A 36,04 acionado, então o caminho mais natural para a ação seria de alta, assim como o Bradesco. Né? Bradesco, por exemplo, teve ali um arame de topo, né? Entre terça e quarta-feira. Ontem praticamente já neutralizou com esse movimento. Correto? Então eu entendo que é uma situação de compra, Itaúsa nem se fala, seria a opção tecnicamente mais viável no momento, né? A gente tem Itube também. O candle de ontem neutraliza, na minha visão, o candle de quarta. Não. Essa é a minha visão aqui. Aí nós temos Sambi, né, que é onde nós temos uma posição efetiva. Sambi, eu tenho passado por algumas ações aqui e falando quais seriam candidatas à troca e quais não seriam. Sambi é uma candidata, a não ser que ela nos dê uma resposta muito forte, né? Mas ela é sim uma candidata à troca. A gente pretende fazer 2 entradas extras a 113, 114 mil pontos na semana que vem, se o Ibov não é só tocar e voltar, se ele trabalhar de forma firme por ali, e a 115, 116 fazer algumas trocas, né? Então entre 113 e 14 no mercado à vista, ativos extras, 2, talvez 3, se o dólar for bem, porque a gente gosta de alocar os lucros, né? E aí entre 115 e 116 algumas trocas nos portfólios. E Sambi é uma candidata, a não ser que ela dê uma resposta. Por que eu gosto de fazer a troca? Não é uma situação absoluta, né? Mas com o mercado reagindo, para a gente ver como reage cada ação diante de movimentos de recuperação do Ibov como um todo. BTG é uma candidata também, mas com uma possibilidade bem menor do que Santander. Ela respeitou as médias, se romper 25,45 faz um pivô. Esse rompimento de LTB é relevante na minha visão. Não. Aí nós teremos a seguir aqui a Positivo. Positivo também precisa dar uma resposta forte, senão vai fazer sentido trocar. É uma candidata também à troca. E aí a gente chega nos índices aqui, né? Primeiramente FNC. Eu não vejo nem nada que desabone um pensamento positivo, uma expectativa de escalada no curto prazo. Inclusive a barra de ontem, né? Ela neutraliza a da véspera, isso é bastante interessante, importante. E nós temos o IMAT, eu vejo de forma muito positiva, né? Rompeu a neckline, a reta pescoço a 5971. Nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido e uma mistura de cunha com canal também acionado, né?
Aí o IMOB, que é o índice do setor imobiliário, ele tem um ombro cabeça-ombro invertido que ainda não foi rompido. Nesse caso, pessoal, aqui a gente tem uma mistura de alargamento com canal, porque você vê que fica realmente mais largo aqui. Se fosse um afunilamento, seria uma mistura, é praticamente um canal, né? E um oco, né, invertido, eu considero a neckline a própria linha inferior do padrão, superior, aliás. E aí nós teremos a seguir o índice de consumo, né? Hoje, a gente tem aqui no Brasil alguns drivers que são realmente importantes, como, por exemplo, a corrida eleitoral, né, greve dos servidores, política fiscal, indicadores econômicos. Mas qual que é o principal driver, né? É o mercado definir uma Selic terminal, né? Então, uma Selic terminal que eu acredito que será 13,25, né? Quando o mercado entender que realmente será 13,25, não vai ser 13, não acredito que seja 14 nem 14,75. Vai ser 13,25 ou é que na verdade seria ou 13,25, 13,50 ou 13,75. Eu aposto já há muito tempo em 13,25, né? Se nós observarmos, por exemplo, os juros, né, o DI, um F25, ele tem ali um desenho que hoje, né, na minha visão, ele está mais para queda do que para alta, né? Então, tem aqui uma ideia de topo duplo. Talvez se você reduzir aqui o zoom, a gente vai observar um oco. Enfim, eu penso que o DI, de todo modo, ele vai buscar algo bem perto aqui do CLTA, né? Então, o que eu faria aqui? Eu marcaria como suporte imediato 12,005. Não. Acho que a gente entende aí como a base, a perda desse patamar. Ok, né? Se alguém argumentar que tem um batalhão aqui de suportes médios ou até mais fracos, eu concordo, mas assim, se perder 12,005, eu acho que mira a LTA, não segura por aqui não. Mas teria 11,880 como uma base aqui sim. Não. Certo? Então, hoje, né, por que eu falo que a chave aqui no Brasil está no índice de consumo? Porque, na minha leitura, na minha opinião, o principal driver é a Selic terminal. E ontem esse candle me animou e acima de 3,505 existem alguns pontos intermediários aqui, né? 3,565, 3,72298, tem 3,903, mas não são pontos fortes, então acho que o caminho seria buscar 4,272. Pode parecer muito ousado o que eu vou falar, mas ainda no mês de junho. Ok? Aí a gente passa aqui para o índice de energia. Cumpriu uma simetria em W, cujo eixo é 81.704. E é normal um recuo aqui, mas acho que nada que preocupe, bastante pontual essa movimentação. Talvez até uma troca entre setores. A gente tem aqui Small 11, oportunidade histórica de compra, né, perto dos R$100. Já está ali 110,65. Temos aqui um padrão da alavanca. O que a gente pode fazer aqui no Small 11? Primeiramente, traçar uma LTB intermediária, chapontilhado aqui, também próximo de romper. Existe uma resistência importante 111,65.
né? Onde aciona um pivô de toda forma, fundo, topo, fundo. Seria mais ou menos isso aqui. A gente tem um fundo bastante evidente, né? Aí aqui acima um topo. E um fundo mais baixo que o anterior. Tem cara, focinho e orelha de pivô de alta, acredito que vai romper. E se a gente pensar somente aqui nessa linha de retorno e nessa LTB pontilhada em vermelho, é uma cunha, né? E cunha de baixa rompida costuma imprimir aí padrão forte aí no caso na ponta compradora. A Petrobras, vamos ver como é que vai reagir essas pesquisas eleitorais que dão vitória de Lula no primeiro turno. Eu não seria comprador em Petro hoje, acho que ela vai subindo gradualmente. Se eu me posicionasse no setor de petróleo, eu ficaria em dúvida entre Enalta, RRRP13 e Prio. Não seria minha. Tanto que a gente tinha uma posição em Enalta, a gente realizou lucro de quase 50% algumas semanas atrás. Hoje eu seria comprador em Vale, né? Tem sempre essa dúvida, eu compraria a Petro ou Vale? Compraria a Vale, mas a gente tem os Semin e Gerdau, né? China 11 não é uma compra das mais empolgantes, nem eufóricas, mas acho que é uma compra nesse patamar. Fez um arame, reagiu, tá tudo certo. Cury é um ativo de fluxo. Ontem fez um movimento que me deixou bastante animado. Eu considero essa barra como sendo de ignição, uma barra que deve iniciar um movimento importante. De todo modo, né, fundo, topo, fundo, rompeu um pivô, aqui a 6,48. Ação bastante promissora, assim como o Melk também. Né, a Melk é uma barra elefante de ignição com médias cruzadas em modo compra, então são ativos que, se o mercado engatar uma recuperação forte, o mercado entender que tem uma Selic terminal a 13,25, a gente pode ver esses ativos subindo 30% em junho. 25%, 30%, né? É um caso parecido com o Local Web, mas aí essas ações tech precisam começar, né? Um movimento. Aí quando a gente for fazer as trocas em carteiras, a gente vai avaliar a Local Web, é uma das candidatas a deixarem também o portfólio, sim. Seguido temos Gerdau, ombro, cabeça, ombro invertido, linha de tendência de baixa acionada. Eu não considero essa linha de tendência de baixa a reta pescoço, eu considero os R$29 mesmo. Aí a gente falou do DI, falamos do dólar agora. O dólar, ele deve continuar um movimento de queda lenta, gradual. Talvez a movimentação de segunda, terça e quarta seja realmente uma pausa para a continuidade da queda. Poxa, né, se você contar aqui, né, tem o topo duplo, né, perto de 5.203. Você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoje, contando com a sessão de hoje, 13 pregões, né? Pô, 13 pregões tem um candle verde, a tendência é de baixa. Né? O movimento no intraday ele é sinuoso, o movimento ele é desgastante para compradores e vendedores, mas no frigir dos ovos a venda acaba imprimindo pressão. O Ibov ele começa a sessão de hoje com uma alta de 13,14 acumulada na semana. Ele atingiu o objetivo, né, que a gente comentava, que era um alvo aí, potencial para a semana, que é 11.820, onde está o topo, né, da virada, né, marcado aqui dia 29/4, da virada de abril para maio. As médias estão cruzadas em modo compra, está acima de 109,775, onde acionou o pivô de alta. A neckline eu considero 11.820, então assim, eu não consigo ver uma resistência importante até 121.630. Não significa que vai para lá em linha reta, sem oscilar, de forma nenhuma, eu não estou dizendo isso, né?
Mas ao longo do tempo é possível, né? Se você contar, por exemplo, as sessões aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Talvez a partir de segunda, em 13 pregões, poderia atingir esse patamar? Poderia. É uma possibilidade real, né? É algo factível. Aí nós teremos aqui o BOVA 11, né? Acionou pivô de alta no rompimento de 105,70. Rompeu 107,73, deixando para trás o topo da virada de abril para maio e a média de 200. Tem gap para puxar preço. Se gap permaneceu aberto, ele ganha força como sendo de fuga. Perfeito? Lembrando, pessoal, às 9h30 nós teremos o PCE. A gente viu aqui. Vamos ver aqui, né? Eu estava falando no Bom Dia Mercado, né? Falei que o Datafolha esquentou a corrida eleitoral. Não. Então tem 9h30 aqui. O mini índice, né? Ele já está num patamar 300 pontos acima. Cara, o Cartesiano vai lá e apaga os meus estudos. Mas tá tudo bem, a gente tem resiliência aqui e muita força. Mas o Cartesiano apagou todos os meus estudos do intraday de novo. Então vamos fazer. Praticamente tocou uma LTA, né, hoje na abertura. E reagiu, então tá 300 pontos acima do nosso racional. A gente falou no racional de 500 pontos, então se bater 112, 570, 580, bate lá o nosso raciocínio intraday. O que eu faço? Qual que é o intuito, né, em mostrar esses raciocínios? As técnicas que a gente usa, simulando uma aula de imersão, ou uma transmissão ao vivo, um desafio, alguma coisa do gênero, né? Muito bom. Então a gente falou do BOVA 11. Então vamos aqui partir agora para... Eu vou fazer primeiro os comentários aqui do YouTube. Tudo certo aqui com áudio, vídeo, os comentários do YouTube e depois eu parto para os ativos fixos. Os ativos fixos não, os ativos que a gente estuda geralmente no TradingView. O Marcos Pereira, nosso querido amigo aí de todos os dias. Caro professor, saúde e paz. Passando para agradecer os estudos, seguimos firmes na luta. Fúria, fica com Deus, você também. Um excelente final de semana, querido. Para que time que você torce em Minas? Tem Corinthians e América domingo, meu palpite Corinthians 6, América 0. E o Wagner Mancini, que é o técnico do América, é bom treinador, mas foi mal na Libertadores, né? João Vinícius, boa tarde, querido amigo. De fato está bem fisicamente, parabéns pelo físico e pela alimentação. Eu comentei com o João que eu tô bem mais magro, né? 20 quilos mais magro. Mas isso tem a ver também muito com a suplementação, né? Eu tô fazendo outro tipo de treino agora. E eu tava vendo pela foto do clube de tiro, né? Tava 20 quilos mais forte aí, mas agora é um novo momento. Eu tô fazendo outro tipo de exercício, uma outra pegada. Eu precisava baixar, na verdade, de 113 para 105, 104. Eu baixei para 93. Dá até para jogar um futebol aí, se vocês quiserem recomendar o professor para centroavante do Corinthians, mais que o Jô e o Júnior Moraes juntos, eu jogo. Só treinar uns 15 dias ali. Prometo 30 gols na temporada. O IM Maresias 22 está no 112 mil, chegando a 113. Seria a resistência de 113 decisiva? Para um viés altista ou baixista com força? Sim. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Seria assim, viu, João? Eu vejo o 113.400 como um ponto-chave. Por quê? Quando ele foi tocado, ele jogou o preço a 103.400. Ele jogou o preço 10 mil pontos abaixo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões. Porra, 8 pregões ele jogou o preço 10 mil pontos. Se ele for rompido, seria até uma certa ilusão achar que ele vai jogar o mercado 10 mil pontos para cima em 8 pregões, né? Porque geralmente, apesar de em alguns momentos ocorrer de forma diferente, né? Mas geralmente a galera brinca que o urso
o touro sobe de escada, o urso desce de elevador, né? Mas tem potencial, pelo menos para jogar no gap no início da semana que vem e tal. Ok? O Antônio Santos, nosso querido amigo, boa tarde, mestre Wagner. Aquela nossa compra ouro da Tupi, conversamos aqui, segue evoluindo desde aquele fundo de 11 de abril. Na verdade, pessoal, só para deixar claro, não é uma operação oficial, né? Simplesmente eu compartilhei um racional, uma estratégia, uma trading idea a pedido do Antônio. Então vamos dar uma olhada aqui em Tupi. Na Tupi 3, a gente tem história no ativo, já fez parte de carteira. Uma vez a gente fez um baita trade nela, numa imersão em BH. Olha pela janela aqui, veja um caminhão da Mobile passando. Porra, o ativo saiu de 22, foi a 17, né? É uma alta muito forte, né? No curto prazo. Quase R$6 aqui de movimentação. E é isso, eu acho que não tem nada que justifique, por exemplo, uma saída precoce do ativo. Ela ganhou muita força quando rompeu a CLTB e também um eixo de W a 19,60. Depois recuou, né, fez um pullback, segue... É um ativo volátil, né? Ela rompeu, depois um novo pivô a 21,38 fez o pullback e assim ela continua. Né? E eu acho que tem um potencial realmente muito bom. Fico feliz em ter ajudado e parabéns aí pela sua entrada. Certamente outros alunos entraram também, outro dia comentaram no próprio YouTube, eu recebi direct. Eu nem lembrava desse racional. Que bom que deu certo. Aí o Antônio disse que gosta muito dos movimentos em Porto Belo, mas a liquidez abaixo de 10 milhões preocupa. Não, Antônio, hoje, na minha visão, um ativo com mais de 2 milhões por dia de movimento, 2, 3 milhões, tá ok. Eu não acho que seja um ponto negativo, não. Poderia atualizar a leitura do movimento atual de Tupi no semanal e diário? Então fizemos, né? No diário, um provável rompimento de 22,84 vai impulsionar o ativo novamente. E no semanal, existe uma região de resistência aqui, ó. 22,58, 22,53... 22,71, 22,79 e acima disso a parada é 26. Certo? Só para eu não esquecer, eu atualizei hoje pelo Telegram, né? Eu tô aqui com algumas obras em andamento, só aparece coisa de obra aqui para mim. O PL, pessoal, 5,47, ó, ele é o mais baixo em 20 anos, né? Ó, PL mais baixo em 20 anos. Muito atraente, né? O Antônio, inclusive, gosta muito da leitura do fluxo, né? A gente fazendo uma leitura de fluxo aqui, os estrangeiros eles chegaram a acumular vendas de 13 bi, né? 12 bi, 966,572 até o dia 19/5. Agora eles reduziram para 10,470, né? Então é algo relevante também. Eles estão, mesmo que seja de forma gradual, lenta, eles estão voltando. Então vamos dar uma olhada aqui em Porto Belo também, PTBL 13. Eu acho a empresa fantástica, ela não faz parte, por exemplo, dos planos, né? Não faz parte dos planos trocá-la, né? Um potencial muito forte de valorização. Na minha visão, ela prepara de fato uma inflexão, uma reversão de preço, de direção. Nós temos aqui 8,48 de alta acumulada na semana. Para o potencial do ativo, isso é pouco ainda. Né, há um triângulo, né, o ativo tem um ombro, cabeça, ombro invertido, enrustido. Tem aqui 9,15 como um ponto-chave. E se a gente detalhar aqui um pouco o gráfico diário, o que nós temos aqui, né? Duas barras de força, um engolfo, uma barra elefante e um provável rompimento de LTB, né? Então o rompimento dessa LTB, ela pode impulsionar mais ainda as cotações. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa
coletiva aqui para passar para vocês, ou se está tudo certo. Pessoal, uma resposta, né, também de forma coletiva. Tem muita gente ansiosa para em relação à imersão, né? A gente tem um compromisso, né? Quando eu firmo um compromisso, eu cumpro o compromisso, né? Então a gente tem um compromisso de seguir juntos até os 126 mil pontos no mercado à vista. Pode demorar 1 ano, 2, 5, 10 anos, ou mais alguns dias, como eu acho que vai ser. Enquanto não chegar no 126, a gente não lança imersão 14. Quando chegar, é claro, né? Quando o mercado estiver lá pelo 122, 123, a gente já vai falar sobre a data, tudo. Provavelmente vai ser em junho, mas eu preciso cumprir o meu compromisso, né, dos 126 mil pontos. Aí sim, a gente vai lá e lança a imersão cumprindo aquilo que foi combinado. Então é o meu compromisso, né? Estou fazendo a roda girar aqui com recursos próprios para que a gente tenha, né, a gente deu uma deadline, temos um compromisso e ele será cumprido. Certo? A Luiz de Albuquerque Cavalcante, professor Wagner, boa tarde. No dia 23/5 a Itaúsa abriu com gap. Este ainda não fechado no momento parece desenhar um oco. Poderia, por gentileza, ver por gentileza, desde já agradeço. Saúde, tudo de bom, saúde e paz a você. Itaúsa, a gente estudou, né, agora há pouco. Vamos ver aqui. Dia 25/5. Eu não vejo gap aqui. Tampouco vejo um oco. Talvez um ombro, cabeça ombro invertido, pode ser. Acho que é isso, né? Dia 23/5, não. Esse gap... foi fechado. Então era um gap diária. Certo? Tudo de melhor aí pra você. Um excelente final de semana. Antônio Santos, mestre, o Fed virou puxadinho de governo, perdendo completamente a credibilidade. Imprimidores incorrigíveis de dinheiro agora ficam fazendo de conta que estão preocupados com a inflação depois de detonar sem dó a base monetária por anos seguidos. Vejamos o que a realidade vai fazer com essa historinha patética desse puxadinho. Muito provavelmente mais do mesmo. Eu acho que hoje um dos principais drivers mundiais ele passa pelo Fed. Vamos dar uma olhada aqui. A gente comentou que 9,6 teria um driver importante, né? Vamos lá, ó. Renda pessoal sobe 0,4% em abril ante março, previsão de 0,5%. Gastos com consumo sobem 0,9% em abril ante março, previsão 0,7%. Núcleo do PCE sobe 0,3% em abril ante março, como previsto. E o índice de preço sobe 0,2% em abril ante março. Acho que sem surpresas. Vamos ver a reação aqui dos futuros americanos. Até ganharam um pouquinho de punch aqui. Não. Estão subindo. E o mini índice foi lá no nosso alvo para a Trading Idea. O que significa isso? Se a gente estivesse numa imersão, numa transmissão, ou alguma coisa do gênero, nós teríamos tido sucesso nesse estudo, né? Estaríamos aí com um racional positivo muito bom. Então, em 6 meses, a gente mais um acerto. Quantos pregões foram? 125, 130 pregões, erramos 4. Então essa é a nossa estatística. Ok? Fora os racionais de Instagram e de Telegram, eu estou falando só YouTube. Maravilha. O Von Mises, ele colocou aqui uma opinião dele, né? É opinião política, né? Ele colocou ali, ó, ainda bem que o que você conhece de mercado não se traduz em conhecimento e leitura política. Haddad vencer em São Paulo é uma piada. Tarcísio vai ganhar com pés nas costas no primeiro turno. Temer, o vampiro, se habilitar para concorrer a outra piada. Só vai ter volta de patrimonialista e fisiologista. Quanto ao 9 dedos, tem apoio da Faria Lula.
Consórcio da mídia corrupta, dos ignorantes, sócio da malandragem, dos corruptos. Bolsonaro só tem adversário pela frente. Um adversário pela frente tem que ter toda a atenção sobre o precário e obsoleto sistema eleitoral brasileiro, sem transparência e possibilidade auditagem real e confiável. TSE é grande perigo que o Brasil corre nesse momento. É preciso implantar o sistema de contagem de voto transparente e auditável, o restante conversa fiada da malandragem. Tá aí a opinião. Fez a opinião. Uma opinião dura, né? Um pouco deselegante, mas como houve algum nível de respeito, eu mantive aí. E tá tudo certo, a vida segue. Muito bom. Então, o mercado resistiu ao PC, ele reagiu com compras, né? Até o Bitcoin. O Bitcoin está naquela mesma faixa, né, pessoal? Um lenga-lenga danado, há 3 semanas quase no mesmo patamar. Eu sou filiado ao Partido Novo. Eu fiquei muito empolgado no início, hoje o meu ânimo não é mais o mesmo. Mas sou filiado ainda, mas não tenho o mesmo entusiasmo de antes. Eu já fui atuante, né, na política em 2 municípios onde eu tenho negócio, tenho imóveis. Tô olhando aí o cara saindo com o cachorro na bicicleta ali no carrinho. Já participei do cenário político de 2 municípios onde eu tenho negócios. Desanimei também, né? Aí tem aquela história, mas você quer mudar o cenário, você tem que entrar na política. Só que, putz, entrar na política não é para qualquer um, né? Você tem muito a perder e pouco a ganhar se você for honesto, correto, né? Não estou dizendo que os políticos são todos desonestos e incorretos, mas muito pelo contrário. Na minha visão, a maioria dos políticos são honestos, são corretos e bem intencionados. Mas tem uma minoria que está no poder há muito tempo que dificulta muito as ações, as atitudes de quem tem bons valores e princípios, né? É meu pensamento. Então, assim, BitH11 aparece como alternativa para quem não tem conta exchange, né? Assim como o Hash11. Assim como o Hashdex também. Não. Em relação ao milho, né? Ele está aí no nosso preço médio. Eu tenho consciência de que 93,06 é uma região importante, cuja perda pode detonar vendas. A gente vai acompanhar atentamente aqui para tentar tomar a melhor decisão. Tem o Bovespa em dólares, né? Para o alto e avante, muito otimismo. Porrada, pausa, aí faz a pausa de novo, gap de fuga. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, não tem sinal de fundo. MME, fluxo para mercados emergentes. Além de ter um ombro, cabeção, ombro invertido, está rompendo um pivô ao deixar para trás 10,38, né, 1038. Nós temos o índice DAX, que tem um ombro. Putz, lá vai o TradingView enlouquecer aqui, tem vida própria aqui, movimentando o meu, agora normalizou. Ombro, cabeção invertido e rompendo um triângulo também é algo bastante notável, importante. Ombro, cabeção invertido e rompimento de triângulo e de pivô a 3758 no Eurostock 50. A Bolsa de Paris está rompendo um triângulo. Ó, o TradingView com vida própria aqui. Lá, como dizia o pessoal de uma empresa que eu trabalhei. Ó, o rompimento de 6455, né, tá rompendo um ponto acima aqui, aciona também um pivô. São padrões de extrema importância na Europa. A Bolsa do Reino Unido, que vive num mundo paralelo, né? Ela rompeu um pivô a 7538 e está rompendo uma linha de tendência de baixa importante. Quando o Zé Vendinha falou para comprar EWZ no início da semana, aí eu tive mais convicção que o mercado vai subir, porque ele não opera não, né? Ele tem um monte de processo como insider, mas é perseguição. Apesar que eu torço para ele, eu acho ele um cara genial, mas a postura dele é controversa. O EWZ rompeu 34,42, que é o ponto-chave, divisor de águas entre a compra e a venda, e isso me leva a crer que, por exemplo, o mini índice vai romper o seu ponto proporcional, que é 113,400, né? Reforça a minha leitura de rompimento dessa região.
O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, segue mergulhando, talvez volta aqui na LTB rompida, seria o movimento de pullback. E aí nós temos o VIX, né? O VIX é o índice do medo Volatility Index. Lembra que eu falei em compra aqui a 32, 33 novamente para zerar a 27 uma parte, a 26 a outra? Bingo, vai bater, né? No pré-mercado já está caindo. A gente vai acertar. Esse racional, o Dow Jones, ele montou fundo numa linha de retorno. Clássico martelo, né? A máxima 31.515 acionou. Se a gente observar agora os futuros americanos, eles estão em alta, então a tendência é que exista o rompimento desse ponto importante, que é um eixo de fundo duplo, né? A 32.689, e aí continue o movimento de recuperação, ajudando numa escalada aqui no Brasil. O S&P também acionou um martelo, os últimos 2 candles são importantes, são expressivos. O ponto 4.090 é importantíssimo, projeta 4.300 no curto prazo, uma vez rompido, né? E o índice Nasdaq também tem sinal de fundo duplo, 11.988 é o divisor de águas, onde concentra, além de um eixo de W, a média de 21. Estou bastante otimista em relação a essa movimentação. Títulos americanos de 10 anos têm um ombro, cabeça a ombro em desenvolvimento. Claro, né, tem suportes importantes aqui em 2.717, 2.648, mas eu acho que ele vai continuar um movimento de descida aqui, um movimento descendente, portanto. O petróleo tem um viés mais altista, mas eu não me posicionaria no momento, tanto no WTI quanto no Brent, mas tem uma tartaruga subindo a ladeira, né? Rompeu um pivô de alta a 115,64 é fato, o Brent, que é a principal referência para a Petrobras, e me empolga aqui o movimento no minério, né? O minério respeitou uma linha de retorno, monta aqui uma contração, acionou um martelo quando rompeu 127,10. O pivô de alta será acionado a 139,15, talvez no início da semana que vem, se é a minha leitura. E nós temos aqui o índice Nikkei, uma bagunça aqui, tem um oco invertido escondido, então deve subir na minha visão, e Bolsa de Xangai, aos trancos e barrancos, vai subindo. Quando a gente perceber, ela vai estar bem acima do ponto atual. Essa é a minha visão, essa é a minha leitura. Então daqui a pouquinho a gente vai ter a abertura do mercado à vista aqui no Brasil. Depois das 10h30, o mercado norte-americano, né? Lembrando que hoje, pessoal, eu fiz a abertura, panorama, informe cenário, o único produto fechado, passaporte Black 2, imersão técnica 13, eu mandei o relatório de mini contratos, né? Olha o cara da coxinha de picanha ali passando, ele passa com um carrinho de sorvete, é um senhor trabalhador, ó. Ele fala coxinha de picanha, café com leite. Tá ali trabalhando, é um trabalhador, eu respeito muito. E todo mundo que me acompanha aqui, vira e mexe, ouve. É que às vezes eu gravo do Estúdio 1, Estúdio 2, ou aqui de casa, enfim. Segunda-feira eu não vou estar aqui, né? Porque vai fazer um trabalho aqui pra nós. Aí vocês não vão ouvir o camarada da coxinha de picanha. Então, 10h30 a gente vai ter a abertura das bolsas norte-americanas. Então, hoje eu fiz cenário, informe fechado, fiz panorama, abertura de mercado, aí fiz stories. Fiz os stories mais cedo, tô fazendo no YouTube. E eu vou ver se eu faço uma live ainda no período da manhã também. A gente está fazendo, além da carteira desafios, né, uma carteira por dia. Então, hoje eu vou fazer... Deixa eu ver aqui, eu vou fazer a ouro. Fazer a carteira ouro. A ouro, ela traz aqui Honey, né? É uma baita de uma empresa, topos e fundos ascendentes.
Deve romper aqui a região da bagunça e continuar subindo. SAPR11 é a nossa ação de guarda da carteira, ombro, cabeça, ombro invertido, SAMB já foi. JHSF é uma das maiores promessas, né, do nosso portfólio. É uma ação que a gente pode ver subir 30%, 40%. Se o mercado realmente se recuperar, ela está sob efeito de um oco invertido no gráfico semanal. Semin, a gente não pensa em trocar a Semin. Quando a gente fizer as trocas, logo menos. Ela está acima de um fundo anterior, logo acima de... Na verdade, não está, né? O fundo anterior é 4,48, ela está acima. No semanal está testando a média de 5. Perceba que no semanal, além de um martelo que vai ser acionado se fechar acima de 4,70, ela tem um arame, né? No semanal, isso é muito forte. Hoje, né, ter uma ação de setor de calçados no portfólio, eu acho inteligente, é um setor que bateram muito nele e não faz sentido. Por exemplo, o Grendene é uma ótima empresa. Fazer sentido faz, né, por causa da Selic terminal, mas exageraram. Então, se houver rompimento de 10,32, a gente vai ter um pivô de alta, que eu acho muito provável. Observando sob a ótica semanal, Porto Belo nós estudamos. Aí tem Natura. A Natura, apesar dela ter um padrão penetrante no semanal, as últimas 2 semanas ela ficou de lado. Ela é uma candidata, sim, a deixar o portfólio. Mas aí tem aquela história. Para eu tirar a Natura do portfólio, eu tenho que ter uma opção melhor. Nós já fizemos manobras parecidas no passado, sim. Em alguns momentos nós trocamos, por exemplo, Cielo. Eu acho que foi pela própria JHSF nós tivemos sucesso, que a Cielo não andava, estava negativa a performance. Nós já fizemos isso uma vez com o Ultrapar, nós a trocamos por um outro ativo que eu não me lembro qual, não me lembro se foi Light, aí deu certo. Então uma manobra tem que ser feita de forma serena, inteligente e equilibrada. Né? Aí a gente tem Pets, por exemplo, observando o semanal de Pets, a gente tem um rompimento falso de 11,58, uma barra com 4,56% de valorização. Mas quando a gente for aqui no diário, né? Aí aqui no semanal a gente tem um martelo, só que a gente tem que considerar o candle que marcou a mínima, porque o mercado vem em queda, né? 11,44, a máxima 10,40, a máxima dele 12,45. Vamos observar na próxima semana. É uma ação que, para justificar uma permanência quando a gente fizer as manobras, vai ter que ter uma movimentação forte, senão não justifica. Mas aquela história, para eu trocar, por exemplo, eu tirar do portfólio Pets, eu tenho que ter uma ação que tenha... Não adianta eu, por exemplo, eu tirar Pets e colocar Petrobras na carteira. Eu não vou conseguir o desejado, que é uma movimentação de recuperação. Entendem a lógica, né, da coisa? Então... Aí nós temos Rail, que essa não é candidata a sair do portfólio, a ser trocada, é um ativo... Por exemplo, ó, fazendo um resuminho aqui. Como é que eu vou trocar Rail, né, pela qualidade da ação? Olha só ontem, né, o que ela subiu. É uma barra elefante, vai estourar aqui para cima. Por exemplo, Honey é candidata a ser trocada na carteira? Não. SAPR11 não. Sambi sim, JHSF não, Semin não, Grendene não, Porto Belo não, Natura sim, Pet sim, Rail não. Carteira desafios. Curi Melk não, Local Web sim é candidata, BPAC eu ainda tenho dúvida, Positivo é candidata, Gerdau não. Ok? Muito bem. Vamos fazer a carteira Imersão Pocket, então? Aproveitar aqui. A gente faz esse exercício aí também de sim ou não. Parecendo aquelas brincadeiras da Xuxa, né? Sim, não. Tava lá na cabine, quer trocar um PlayStation por um jacaré de borracha, o camarada sim. E tinha a brincadeira do não e porquê e talvez também. Então vamos já fazer a Pocket também. Smart Fit.
É candidata a sair do portfólio? É. Ela se enquadra mais ou menos no perfil da Pets. Tem que ter uma reação importante quando a gente vai fazer trocas entre 115 e 116 mil pontos mercado à vista. Por quê? A gente quer ver a reação do ativo num cenário melhor de pressão compradora. Dependendo do movimento a gente vai trocar, dependendo do movimento não. É estratégia para esse momento, ok? Por exemplo, YDU, que é candidato a sair da carteira, nem a pau. Como é que eu vou trocar um ativo dessa qualidade? YDU, pessoal, negociando a R$18 é uma piada. É como você comprar lá uma Audi Q3 que custa 200 mil, ela está 130. Né? Então, por quê? Porque de repente não tem fluxo naquele momento, mas o movimento aqui é uma bandeira. Né? Soja 3 é candidata a sair da carteira. Hoje ela se enquadra mais ou menos no perfil de BPAC, talvez. Tem fundamentos controversos, é um ativo difícil de operar. Então ainda tenho dúvida. Ela tem um movimento que indica ali ser uma simetria de alta e tal, mas eu ainda tenho dúvida. Aí a gente parte para uma ação como o BKBR3. Essa nem a pau. É um ativo que com o mercado imprimindo fluxo positivo, ela vai a 12, 13 reais. Está rompendo um triângulo, como é que eu vou pensar em tirar? Não faz sentido. Gemate, que é Grupo Mateus, é a única ação que nós temos no portfólio com peso 2. Não vai sair de carteira. Né? Eu interpreto a movimentação como sendo um triângulo. Vai ser rompido, na minha visão, e é um ativo de ouro, é uma piada a 4,70. Agora a gente parte para a Caixa Seguridade. É uma candidata a sair da carteira? É. Ela vai depender do que ela entregar de movimentação, mas é uma ação que vai para um lado, vai para o outro, e não materializa nada de interessante. É a famosa ação defensiva, mas hoje, se eu for pensar numa ação defensiva, não faz sentido de acordo com a minha filosofia operacional. Então, eu não posso manter no portfólio uma ação defensiva, porque hoje, né, uma ação defensiva, pode ser que ela reaja, nos surpreenda, mas faz mais sentido renda fixa do que uma ação defensiva. Mas a gente vai ver esse racional no movimento de troca. Então, tá vendo como a gente trabalha planejado, com serenidade? Rapt já é uma ação que me gera dúvida, ela vai para o time ali da BPAC. Depende da reação, mas talvez eu tenha um ativo para substituí-la já na manga. Mas depende, está bem descontada, mas é um ativo também que não anda. Agora, a Santos Brasil não, essa nem passa pela minha cabeça tirar do portfólio, trocar. Tem muito potencial, está longe de embutir nos preços os seus fundamentos. Né? Então essa não faz parte dos planos ser trocada. E essa daqui a gente pode ver a R$10 num tiro curto, aí se o mercado realmente se animar. Então é isso, tá entregue, mais um movimento intraday que a gente acertou, bateu, voltou um pouquinho, vamos ver como é que se comporta ao longo do dia e vamos em frente firmes na luta. Por aqui, nós temos o único intuito de educar financeiramente, professor Wagner Caetano, o melhor amigo do investidor, Top Traders é a sua casa, seguimos juntos que juntos somos mais fortes, pessoal, valeu!